Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso CenaCast. O episódio de hoje vai fazer parte de um grupo de outros episódios que busca explicar detalhadamente, obviamente usando as fontes reais e tal, a situação atual da Ucrânia, da Rússia e o que está acontecendo por lá, beleza? Lembrando que todos esses episódios, eles são bem rapidinhos e todos eles têm fonte. Então, se você quiser ler um pouco mais, o que eu recomendo, procure a fonte nos comentários desses vídeos, nas redes sociais do CenaCast, porque tudo vai estar milimetricamente calculado e apresentado por lá, beleza? No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre a OTAN, tá? A OTAN, que é um ponto inicial, um ponto-chave para a gente poder entender a situação da guerra na Ucrânia, na guerra Rússia e Ucrânia que está rolando. Então o episódio de hoje vai ser só sobre a OTAN, e os próximos episódios que vão saindo no decorrer da semana vão complementando esse nosso quebra-cabeça histórico. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é que a OTAN, né? OTAN é uma sigla que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela é uma aliança, tá bom? Formada por 30 países. Um dos principais países desse tratado, né, do Atlântico Norte, é os Estados Unidos, tá? A lista completa de países, como são 30, eu vou ter que dar uma lida aqui, mas eu vou falar. Vamos lá. Por ordem alfabética, beleza? Os 30 países da OTAN são Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, República Tcheca, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia e Turquia. Tá? Esses são os 30 países que são membros atuais aqui da OTAN, tá bom? E a OTAN, ela surgiu num contexto histórico que é muito importante a gente frisar, tá bom? Ela surgiu em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, num período que a gente chama na história, né, que os historiadores falam bastante, que você deve ter ouvido falar, chamado Guerra Fria. Guerra Fria, vai ter um episódio só sobre Guerra Fria também, foi anos, né, foram um período histórico que vai de 49, tá? Se eu não me engano, deixa eu só verificar aqui certinho, porque tem muita gente que fala que começou no ano e pá. Então, a Guerra Fria durou oficialmente, pelo menos a maioria dos dados que eu tenho aqui apresentados no documento que eu separei, dizem que ela começou em 47 e foi até 89. Mas alguns outros dizem que ela começou em 48 e foi até 90, enfim, tá? Guerra Fria, no contexto que eu tô aplicando aqui, que eu tô lendo, ela começou em 1947 e durou até 1989, beleza? Esse é o período da Guerra Fria. A OTAN surge nesse cenário. Ela surgiu com a liderança dos Estados Unidos, tá? Como uma oposição, como um grupo de união contra a União das Repúblicas Soviéticas, a União Soviética, tá? O bloco comunista, entendeu? Só que, como a União Soviética acabou em 1991, a OTAN ela começou a ser, como pode dizer, um grupo de países, tá? Que juntos vão atrás de seus interesses, basicamente, tanto econômicos quanto militares, tá bom? A OTAN, ela, por exemplo, tem parcerias internas de coalizações militares, tratados de não agressão. Tem um esquema, né, que se você atacar um país da OTAN, os outros países automaticamente ou praticamente já estão dentro da guerra com aquele país, então é meio que você me defende, eu te defendo, todo mundo se defende e show, entendeu? Outro ponto muito importante que é interessante listar é que a OTAN ela atuou diretamente na Líbia, né? Num confronto que derrubou um ditador lá em 2001 e também, né, atuou no Iraque em 2003, que foi outra guerra que aconteceu também. Agora, o ponto interessante que vai levar a gente a pensar um pouco mais nesse contexto da guerra da Rússia é o seguinte. Como vocês viram, a lista de 30 países não tem, né, a Ucrânia. Ucrânia, tá bom? A Ucrânia, ela é um dos... Acho que o termo pode estar certo nesse contexto. Se não tiver, e algum historiador estiver me ouvindo, por favor, me corrija.
ela era um dos estados fantoches da União Soviética na época da Guerra Fria, tá? E da Segunda Guerra Mundial. Só que depois, quando a União Soviética foi desmantelada, acabou, os países foram pegando suas próprias independências. Um desses países foi a Ucrânia. Atualmente, né, a Ucrânia, ela não tá nesse grupo. Só que desde 2008, os Estados Unidos estão alertando, né, convidando a Ucrânia para poder fazer parte da OTAN, entendeu? Então, quando você pensa um pouco, poxa, por quê? Por que a OTAN quer tanto a Ucrânia? A gente vai pensar por dois lados, beleza? A gente vai tratar aqui agora suposições e cenários. Geopolítica é muito complicado, eu mesmo não sou formado em geopolítica, mas eu acho que aqui a gente está num espaço que a gente pode comentar com base em coisas reais. Eu estou pegando vários sites como base, um roteirinho que eu fiz aqui bem básico, para poder explicar. Lembrando que todos os sites estão por aí nas nossas redes sociais, né? A questão toda da extração de informação. Por que os Estados Unidos, né, a OTAN quer tanto a Ucrânia? Um grupo diz que a OTAN, usando a Ucrânia, ela pode ficar mais próxima da Rússia, colocando assim umas bases militares ali na Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia. Então, tem esse lado, um lado mais de vamos usar os caras como um trampolim, sabe? Como um trampolim. E é justamente isso que o Vladimir Putin, né, que é o presidente da Rússia atualmente, tem medo. Ele não diz isso abertamente, mas é notório, é notável o medo do Putin em a Ucrânia se unir à OTAN. A Ucrânia fazendo parte da OTAN, os Estados Unidos, o Reino Unido e outras potências militares podem utilizar do país como um trampolim caso no futuro aconteça alguma guerra envolvendo Estados Unidos ou Rússia ou algum membro da OTAN contra a Rússia. Então, assim, é um lugar muito, muito necessário para a OTAN se ela quiser se sobressair num cenário de possível guerra no futuro. E a Rússia não quer. Então, o que acontece? Com esse flerte, né, dos Estados Unidos em cima da OTAN, vamos falar OTAN, mas quando eu falo OTAN, você tem que entender que quem manda na OTAN é os Estados Unidos. Quem financia a maior parte da OTAN é os Estados Unidos. Então, assim, falei OTAN, tu já pensa, putz, estadunidense. Já converte diretamente na sua cabeça esse termo, beleza? Esse flerte na OTAN incomodou a Rússia por esse ponto. Além disso, a Ucrânia, né, ela também é um lugar, um território, que ela é muito estratégica para a Rússia como país. Por quê? Todo mundo sabe que a Rússia, ela já fez um negocinho lá na Crimeia, né? Crimeia é um dos, não sei se eles são divididos por estados. Crimeia, ela é uma parte da Ucrânia, tá? Que também pode ser chamada de Ucrânia ainda. Ela é uma península, eles usam o termo península aqui no artigo. E ela é um dos poucos pontos da Europa, né, que tem um porto de águas quentes. O que é um porto de águas quentes, Senna? Porto de águas quentes é basicamente um porto que passa o ano inteiro com águas no estado líquido. A maior parte dos portos que a Rússia tem são todos na parte da Sibéria. Ou seja, lá tem época do ano que o mar congela e não tem como os barcos saírem. Então, assim, a Crimeia, uma península, né, lá da Ucrânia, pegando esse tempo, né, que a Rússia já fez uma ocupação, está fazendo, inclusive, há uns 2 anos, há um bom tempo, tá? A Rússia tá lá, mas não é guerra e tal, foi mais vamos ficar aqui cuidando e tal. Então, assim, quando você pensa na Ucrânia, é um território a Ucrânia, para a Rússia, ela é um território muito importante, sabe? Quando você pensa na Crimeia, em outras áreas ali da Ucrânia, e você vê o que pode representar para a Rússia caso ela consiga comandar isso tudo, é uma coisa incrível. Uma das principais é a zona de segurança, que eu já citei aqui para vocês, né? A zona de segurança seria o país na frente da linha de Moscou. Seria basicamente isso, porque lá tem uma cidade estruturada, né, a capital, Kiev, que se você anexar essa capital ao seu território, você tem uma cidade grande,
antes da capital. Então, serve como George Freeman aqui do Geopolitical Futures usa como zona tampão. Inclusive, ele cita isso durante a época da invasão napoleônica, né, de 1812. Então, assim, a fronteira ocidental da Rússia é a Ucrânia, sabe? Então, se você tem esse território, numa possível guerra, você consegue fazer muitas artilharias e muita proteção à sua capital. Lembrando que no contexto de guerra, vence o país que dominar a capital do outro primeiro. Então, o que você tenta fazer? Proteger o máximo a sua capital. Ponto. Outro ponto muito interessante, por que a Ucrânia é um lugar que a Rússia quer muito, quais são os benefícios da Ucrânia, é a questão histórica, religiosa e cultural. Isso é fato. Isso é fato. Lá, né, na Ucrânia, surgiu, lá foi um dos primeiros lugares que surgiu, né, a questão da Rússia como algo. Então, assim, quando você pensa na Ucrânia, você está pensando na Rússia do passado, sabe? Outro ponto interessante é, basicamente, política. O Putin sabe que se ele conseguir anexar a Ucrânia ou fazer alguma bagunça muito grande e fazer as partes separatistas da Ucrânia virarem parte da Rússia de novo, a moral dele vai subir dentro dos eleitores, dentro do país. E ele meio que aprovou uma lei que ele consegue ficar presidente durante muito tempo. Então, assim, o cara tá literalmente metendo o louco para poder continuar tendo motivo de poder ficar no poder. Isso é fato. Não adianta você falar que o Putin não quer ficar no poder, porque o cara ele claramente quer ficar no poder. Entendeu? Tanto que ele aprovou um monte de coisa para ele poder não sair. Então, assim, OTAN, Ucrânia, Rússia são temas muito pesados. Muito condensados, sabe? Muita coisa dentro. Porque envolve história, envolve geografia, literalmente geografia, né? Questão territorial e tal, e política. Além de ego e muitas outras coisas. Então, assim, eu espero que esse episódiozinho bem pequeno tenha te dado um pequeno contexto da situação da Ucrânia e da OTAN, tá bom? Resumão aqui do Senão. OTAN é uma aliança militar encabeçada pelos Estados Unidos e ela quer a Ucrânia como membra desse grupo de proteção. Por que ela quer a Ucrânia como membra? Porque a Ucrânia, né, além de ter um território mais próximo da Rússia, você colocando bases militares na Ucrânia, você está muito mais próximo de lá, da Rússia, do que nas outras nações parceiras da OTAN. Entendeu? E por que a Rússia está tão pistola com isso? Porque se os Estados Unidos conseguir colocar uma base militar da OTAN lá dentro, ela está literalmente no quintal da Rússia. Então, a Rússia vai fazer o possível para que isso não aconteça. Esse é o resumão. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse episódio, continue ouvindo. Vai ter mais episódios sobre. Quiser ajudar a financiar o projeto, apoia.se/cenacast. Você pode fazer apoio a partir de R$3 para poder ajudar a gente aqui mensal, tá bom? Tendo alguma sugestão de tema, manda pra mim no Instagram, manda pra gente no Twitter, comenta aqui no YouTube. E é basicamente isso. A gente vai voltar em breve com mais episódios sobre o tema, tá? Lembrando que todas as fontes estão na descrição, estão nas redes sociais. É isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio.